Eu preparei uma aula e o tema é saciados por Deus. Todos nós temos uma fome e sede, né, de realização, temos fome e sede de paz, de alegria, de felicidade. E eu quero hoje a gente ler na Bíblia, ler na palavra do Senhor, como que Deus ensina que Ele quer nos saciar. Como Ele quer preencher as nossas vidas e preencher os nossos corações. E para tanto eu queria ler com vocês uma história que conta a história de Jesus com a mulher samaritana. Essa escritura aqui tem muito a nos ensinar sobre como Jesus, como Deus quer saciar a nossa sede de realização, de paz, de alegria. Amém? Então, eu vou chamar vocês para abrir lá comigo em João 4. E a gente vai ler junto essa história e aprender o que Deus tem a nos ensinar. João capítulo 4. Vou ler, tá? Fala assim: Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a gente vê aqui que Jesus estava voltando para Galileia e passando por Samaria, né? E a gente vê que a Bíblia ainda registra que era meio-dia, né? Meio-dia o sol está na nossa testa, né? Ou seja, calor, né? E as viagens eram feitas a pé. E a Bíblia fala que Jesus, cansado, senta lá perto do poço. Eu queria que a gente pensasse nisso. Será que Jesus realmente precisava pedir água para essa mulher? Ele sendo o Filho de Deus? Ele poderia ter conseguido água de mil e uma formas, né? Ele podia mesmo ter tirado a água do poço, ele poderia ter feito um milagre, ele poderia ter feito várias coisas para se saciar. Mas Jesus resolveu iniciar um diálogo com essa mulher. Ele falou: olha, por favor, me dê um pouco d'água. E a gente, mais para frente, que vocês vão ver que os judeus e os samaritanos não se davam, como ainda não se dão, né? Os judeus julgam os samaritanos como um povo meio impuro. E os samaritanos também, a gente vai ver essa discussão aqui, eles não têm as mesmas crenças que os judeus, né? E naquela época, as mulheres e as crianças, se hoje elas são discriminadas, especialmente as mulheres são discriminadas, naquela época eram muito mais discriminadas ainda. Tanto que, por exemplo, não sei se vocês lembram daquele milagre da multiplicação dos pães, a Bíblia fala que haviam 5.000 homens, né? Não conta nem as mulheres nem as crianças. Elas eram tão discriminadas que nem eram contadas, né? Ou seja, já era um pouco incomum um homem se dirigir a uma mulher, principalmente um homem judeu a uma mulher samaritana. Então eu queria registrar aqui, gente, que Jesus, que Deus quer estar próximo de nós. Ele quer criar situações para se aproximar da gente. Muitas vezes a gente acha que Deus é um Deus punitivo e distante, que não quer se aproximar das pessoas, e ao contrário, Ele quer estar perto da gente. Ele cria situações para ter uma conversa conosco. Mais do que ninguém, Ele tem interesse pela vida de cada um de nós. Ele nos ama. Às vezes é difícil da gente acreditar nisso. Às vezes a gente pensa assim: puxa, mas eu sou tão ruim, tão pecador, tenho tantas dificuldades, Deus não vai querer saber de mim. Deus quer saber de você. Deus nos ama.
Se a gente lê uma escritura, não precisa ir lá, mas lá em Isaías 59, no versículo 1, olha só o que fala. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Deus está próximo de cada um de nós. Deus vai utilizar situações, vai utilizar amigos, vai utilizar problemas, vai utilizar desafios, vai utilizar de doença, de bênçãos. Deus vai tentar, por toda a vida, chamar a sua atenção, porque Ele te ama. Ele nos ama, Ele tem interesse por nós. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar nessa tarde. Não pense que Deus não te ama, porque Ele te ama e tem interesse, todo o interesse sincero, pela sua vida e pela sua história. Saiba disso, Deus te ama, Jesus te ama, você é importante para Ele. Essa mulher, a gente vai ver aqui que ela não era nenhuma santa. Imagina só, continuando a história aqui, você está lá diante de uma pessoa sedenta, né? Como é que é geralmente uma pessoa sedenta, né? Está suando, está vermelha, está com calor, né? E olha só a respostinha que ela dá para Jesus, olha só que doce. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Imagina só a resposta dela para ele, né? Como assim? É a mesma coisa, né? Um cruzeirense e um atleticano, né? Um com a camisa do Cruzeiro, outro com a camisa do Atlético. Falei, aí, chegado, beleza? Me arruma R$5 aí. Pô, você tá doido, cara? Eu vou te dar uma cacetada. Ou seja, eles assim, a hora que a mulher viu que Jesus era judeu e um homem falou: você tá doido de vir falar comigo? Você vem me pedir água? Ela não era um docinho de coco, mas Jesus estava interessado nela. Jesus sabia o que havia no coração e como era a vida daquela mulher, como a gente vai ver pela frente. Então assim, se você também não é um docinho de coco, saiba que Jesus tem interesse pela sua vida também. Mesmo você não sendo perfeito, mesmo você não sendo aquela pessoa maravilhosa, Jesus sabe e tem interesse pela sua vida, amém? Depois no 10 continua assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Olha a resposta da mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é mais do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ou seja, a gente vê muito claramente aqui que Jesus está tentando ter uma conversa espiritual com ela, e ela está viajando na maionese, completamente. E a gente vê que ela é um tanto quanto rude com ele, né? Fala: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Acaso o Senhor é mais do que Jacó? E eu fico pensando nisso, quantas vezes Deus quer conversar comigo, quer me mostrar coisas na minha vida, e eu sou totalmente superficial. Às vezes Deus coloca, a minha esposa para falar comigo, ou um amigo, ou uma situação, e eu estou falando de coisas totalmente superficiais. Essa mulher, ela não estava entendendo o que Jesus estava falando com ela. Jesus estava falando água viva em termos espirituais. E ela no final fala assim: ó, então me arruma dessa água aí para eu não ter que vir aqui toda hora nesse poço tirar água, porque é trabalhoso. Imagina você puxar um balde lá do fundo, né, do poço. Eu nunca fiz isso, mas deve ser trabalhoso. Ela não estava entendendo nada. Sabe, eu fico pensando, por que muitas vezes Deus
Imagina Jesus, o Filho de Deus, ele falou, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem eu sou, por que muitas vezes Deus está ali, frente a frente, falando com a gente e a gente não consegue entender nada? Uma das coisas que eu pensei é que a gente hoje vive num mundo extremamente superficial. As pessoas são superficiais. É mais ou menos assim, eu não falo da minha vida, porque senão ele vai querer falar da dele, e eu não estou afim de ouvir. Eu não estou com tempo para ouvir lamúria de ninguém. E também eu não vou falar da minha vida, não. Não vou perguntar da vida dele, não, porque senão ele vai querer saber da minha e eu não estou afim de falar. Sabe? E isso acontece dentro da nossa igreja. Pessoas superficiais. Pessoas que não têm um amigo ou um irmão com quem você fale do seu coração, das coisas que você está passando, das suas angústias, das suas dúvidas, dos seus sofrimentos. Essa mulher era superficial. Então Jesus estava tendo uma conversa com ela a alto nível e ela lá discutindo água, poço, Jacó. Então assim, irmãos, eu falo com vocês e amigos, tome a decisão de ser profundo. Avalie como vai a sua vida, fale do seu coração. Tenha um amigo com quem você vai falar dos seus sonhos, das suas angústias. Pergunte. Eu não sou nenhuma boa pessoa, nenhum docinho de coco. Mas ontem eu perguntei para a Viviane, Viviane, você acha que eu sou um bom pai? Você acha que eu sou um bom marido? Eu gosto de perguntar essas coisas porque eu quero ouvir dela. Se a gente não tiver coragem de perguntar isso para outras pessoas, a gente vai viver no engano. E muitos de nós vivem no engano. Vem à igreja e vivem no engano. Está do lado de Jesus, sem entender o que Ele está querendo te ensinar. Então, eu clamo a você, seja mais profundo. Fale do seu coração, do seu casamento, da sua vida. Não vivam uma vida superficial, uma vida rasa. Aproveite quando tem pessoas perto de você querendo te ouvir e abra seu coração. Amém? Outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que está destruindo a capacidade das pessoas de ouvir a Deus, é que hoje as pessoas relativizam muito o que é certo. Estava lendo uma notícia essa semana passada, a maior comunidade religiosa dos Estados Unidos passou a admitir o casamento homossexual como uma prática dentro da igreja. Ou seja, os valores estão totalmente invertidos, estão sendo jogados fora. Eu não vou nem perguntar, mas assim, as novelas que a Rede Globo passa são terríveis, nojentas. É verdade. E tem pessoas que, infelizmente, dentro da nossa igreja que assistem. É verdade. Ou seja, os valores estão sendo jogados fora. As pessoas já começam a pensar, será que realmente as pessoas, que meu filho que nasceu menino tem que ser homem até o final da vida, ou a minha filha que nasceu filha vai ser mulher? Ou seja, os valores estão sendo trocados. As pessoas começam a relativizar, não, mas você não está no meu lugar, você não sabe o que eu passo, senão você também faria errado do mesmo jeito, você não sabe a criação que eu tive. E a gente tem perdido a direção do que é certo e do que é errado. É verdade. Do que é justo e do que é injusto. Do que é honesto e do que é desonesto. E a Bíblia, irmãos e amigos, é um parâmetro seguro para nós. Se a gente decidir obedecê-la. Se a gente não começar a relativizar tudo e virarmos pessoas sem caráter. Porque hoje em dia as pessoas estão ficando cada vez mais sem caráter. Mentirosas, falsas, viciadas, idólatras. Se a gente não decidir ter caráter, Deus vai falar com a gente e a gente vai ficar viajando, sem entender o que Ele está querendo nos dizer. Era isso que estava acontecendo com essa mulher, superficial e sem caráter. Mas graças a Deus, a gente tem um Deus que insiste com a gente vê que Jesus teria todo o direito de se levantar e ir embora, falar, então, beleza, estou tentando te ajudar, você está viajando, vou embora, vou atrás de alguém mais aberto. Jesus não faz isso, como Ele não faz com a gente, Ele continua insistindo. E a gente vê aqui que Jesus agora, uma vez que ela não consegue entender
as verdades de forma sutil, Jesus agora vai com o dedo dentro da ferida. Olha só o que ele faz no versículo 16. Olha o que Jesus fala para ela: vá, chame seu marido e volte. Olha só o que ela fala: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus aqui vai no centro da questão com aquela mulher. Essa mulher é uma mulher que tentava se satisfazer, que tentava ter plenitude através de relacionamentos. Naquela época, uma mulher que vivia dessa forma era tratada como uma prostituta. Hoje em dia, uma mulher que tem vários relacionamentos não é encarada assim. Eu nem estou falando que hoje em dia essa mulher também é uma prostituta. Eu estou querendo dizer assim, essa mulher estava fazendo uma coisa que para a época já era muito mal visto. E Jesus falou para ela: olha, eu sei como você tenta matar a sua fome e sede, através de relacionamentos. Ela tinha vários relacionamentos, e tinha mais um agora que não era um casamento. Ela talvez era amigada com algum homem. E a gente vê que esse relacionamento não estava suprindo ela, porque a gente vê aqui pela fala dela com Jesus que ela era uma mulher amargurada. Uma mulher, não era uma mulher feliz, não era uma mulher completa. E eu queria perguntar, irmãos, e a gente tem que se perguntar, com que hoje a gente está tentando satisfazer a fome e a sede do nosso coração? Eu fiquei pensando, né? Aqui, outro dia a gente estava brincando, que tudo aqui em Belo Horizonte para dar certo tem que chamar Chico, né? Chico da carne, Chico do peixe, Chico do sei lá o que, tudo aqui, se pôr Chico na frente dá certo, né? E às vezes quando a gente vai nesse Chico do peixe, Chico da carne, a gente começa a comer petisco, né? Batatinha, um peixinho, um torresminho. E às vezes você fala assim: nossa, já comi tanto petisco, acho que não vou nem almoçar. Mas é engraçado, essas coisas elas não satisfazem a gente de verdade, né? Passa 1h30, 1 hora você está com fome. E é diferente quando você come um prato com arroz, feijão, salada, carne. Isso realmente mata a fome, satisfaz, né? E eu acho que espiritualmente a gente tem tentado matar a nossa fome e sede com petiscos. Por que eu estou chamando de petiscos? Realização pessoal, conquistas materiais. Não que essas coisas não sejam boas, elas são boas. Você comprar um carro legal, um apartamento bacana, formar uma faculdade, uma pós-graduação, essas coisas são coisas boas. O problema é quando essas coisas ocupam tanto espaço na nossa vida que não há espaço para Deus. É verdade. Não há espaço para se relacionar com pessoas que vão te ajudar no seu casamento, que vão te ajudar na sua vida. Não há espaço para ter conversas espirituais. E hoje, infelizmente, irmãos, há muita gente na nossa igreja que não tem tempo para Deus. Muito bom. Não tem tempo para se relacionar. Não tem tempo para ter uma conversa com alguém. Porque a vida está tão lotada de petiscos que não dá tempo para se alimentar do que mataria a fome, do que mataria a sede. Sabe? E assim, tem coisas, por exemplo, a família é uma coisa muito legal, né? A esposa, o filho. Mas também, amigos, irmãos, essas coisas não alimentam a gente como deveriam. Sua esposa nunca vai ser a santa que você quer que ela seja, que vai satisfazer todos os seus desejos. Seu filho nunca vai conseguir ser esse, nem seu marido. Só Deus pode satisfazer você. E Jesus falou: olha, eu sei que você vive tentando matar a sua fome com relacionamentos. E a gente acha o quê? Né? Que depois dessa fala, ela vai finalmente falar: puxa, é mesmo, Jesus. Realmente, eu tenho tentado matar a minha fome com isso. Mas olha só a resposta dela. No versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha só o que ela faz. Ela fala: olha, o senhor está falando a verdade. Ela vai e deixa o preconceito religioso entrar. Olha, mas você é judeu.
Eu não concordo com os judeus, eu sou samaritano. Ou seja, ela deixou algo superficial de novo entrar na conversa entre ela e Deus. Ela deixou algo desse mundo funcionar como barreira entre ela e Deus. Jesus continua amando ela. No versículo 21. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aí ele fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa, nada disso é importante. No versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher falou, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha isso, né? Falou, olha, sou eu estou aqui com você. Eu estou aqui tentando abrir seus olhos. E Deus está aqui tentando abrir os olhos de muitos hoje. Não sou eu. Mas Deus está aqui tentando falar com a gente, irmãos. Deus está usando a palavra dele. Falou, olha, sou eu. Ela falou, não, eu sei que o Senhor é profeta e vem o Messias. E graças a Deus, essa mulher, a ficha cai, né, como a gente fala, né? No versículo 28 fala assim, ó. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Depois, lá no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Olha que interessante, né? A hora que a mulher percebeu que aquela lá era a água que ela precisava, que água era aquela que Jesus estava se referindo, a água serviu para ela e serviu para quem? Para um monte de gente. A cidade inteira veio. Muitas pessoas vieram e falaram, fica mais aqui, Jesus. E a Bíblia fala que Jesus ficou lá mais 2 dias ensinando. E muitas pessoas creram lá. Esse é o propósito de Deus, amigos. Ele quer matar a nossa sede e também nos ajudar a ser uma fonte que vai abençoar outras pessoas. Se a gente ler, vamos lá um pouquinho para frente, João 7, 37 ao 38. Fala assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que incrível, né? Jesus falou alto, falou, olha, quem tem sede, vem a mim, que do seu interior vão fluir rios de água viva. Ou seja, você vai ser abençoado e vai abençoar a vida de outras pessoas. A sua fé vai dar para você e para outros. Você vai poder contribuir com a vida de outros. Eu acho que esse é o plano de Deus para a gente. Nos curar e nos ajudar a curar outras pessoas, ajudar outras pessoas, servir outras pessoas. Deus quer nos amadurecer nesse ponto. Se a gente voltar um pouquinho, você vê que Jesus falou muito sobre isso num curto prazo de tempo. João 6,35. Fala assim, ó. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha isso que incrível, irmãos. Jesus falando, olha,
Eu vim para poder matar a fome e a sede de vocês. Então, irmãos, que não sejamos pessoas que vivem atrás do mundo de forma louca, que não tem tempo para nada, que não tem tempo para desfrutar o casamento, os amigos, para servir outras pessoas, porque a gente está igual um doido, tentando ter paz como o mundo ensina e não como Deus ensina. Muitos na igreja hoje buscam a paz como o mundo ensina. O mundo que ensina isso. A hora que você tiver um emprego perfeito, a casa perfeita, a família perfeita, você vai ser feliz. E isso não traz felicidade. Isso ajuda, é bom, mas não mata a nossa sede. No fundo, como ela precisa ser satisfeita. Estou terminando. Eu queria compartilhar com vocês uma vivência que a gente está tendo na nossa casa. A gente tem um filho de 5 anos, né? E toda sexta-feira a gente faz devocional com o Léo. À noite a gente separou, a gente não faz nada na sexta-feira para a gente poder estar com ele. E outro dia a gente fez uma devocional que, assim, eu assei um pão de queijo que eu deixei assar demais, ficou meio seco, e tinha um suco de caju e tinha uma coisa lá de sobremesa, acho que um sorvete que eu comprei. Não era nada demais. Mas se você olhasse para a carinha do Léo, o olhinho dele estava brilhando de alegria. Porque ele sabia que ele era o foco meu e da mãe dele naquele momento. Não existia mais nada, só ele ali. E eu fiquei pensando, sabe, na cabecinha de criança dele não tem nada melhor do que estar com o pai e a mãe, com quem fez ele, com quem conhece ele. Ele se sente seguro quando está com a gente. E Deus quer que a gente tenha essa mesma segurança. Deus sabe que o único lugar onde a gente vai ser de verdade feliz é com Ele, próximo dEle, perto dEle. Não sei se você sabe, o significado da palavra religião vem de uma palavra latina que significa religare. Religare, ou seja, você voltar a se ligar com Deus, se ligar com quem te fez, com quem te planejou, com quem te conhece. Deus desenhou cada um de nós. Pode parecer incrível, mas Deus desenhou o Fabrício. Desenhou. Deus desenhou cada um de nós. Deus nos conhece. Ele sabe de verdade o que nos deixa felizes, o que nos deixa tristes. Deus nos conhece, quer a gente perto, quer cuidar da gente. Sabe, eu adoro poder fazer o meu papel de pai com o Léo, quando ele vem me dar um abraço. Nada mais, não tem nada que me deixa mais feliz do que cuidar do meu filho. E Deus tem esse mesmo sentimento conosco. Para a gente terminar, eu só queria compartilhar um salmo que eu acho que é o desejo de Deus para cada um de nós. Salmo 131. Fala assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó igreja, desde agora e para sempre. Amém? Amém, irmãos. Obrigado.